Neste dia 12 de dezembro de 2018, vamos lembrar de Nossa Senhora de Guadalupe, a padroeira da América Latina. A cor litúrgica de hoje vai ser a branca. E como é o dia dela, e ela é a padroeira aqui da nossa América Latina, eu tenho que fazer uma pequena e breve observação a respeito. A primeira vez que eu li, porque não tinha internet na época, isso foi há 30 anos atrás, a primeira vez que eu li essa aparição de Nossa Senhora não foi por meios católicos, foi por um meio até não recomendável. Era uma revista de ufologia, para você ver como é que é o negócio. Então eu assim, agora, né, eu já sei o que tem que ser lido, o que não é para ler, então eu recomendo que você procure, caso tenha curiosidade de saber mais profundamente sobre essa aparição. Eu vou apontar algumas coisas relevantes com relação a Nossa Senhora de Guadalupe. Primeiro, não é só opinião minha, isso é de alguns colegas meus que nem são católicos, são até pagãos. É uma aparição que causa, assim, um certo impacto. Não que as outras não sejam, como Fátima, Lourdes, né? Todos são impactantes, mas a de Nossa Senhora de Guadalupe é muito mais impactante. Chega até a dar medo, assim. Eu tenho até uma colega que diz que dá até medo de ouvir o relato ou de ler, porque é inacreditável. Que me consta é a aparição mais antiga aqui da América, né? Principalmente não do mundo não, mas da América Latina. Ela é uma das mais antigas e apareceu no século XVI para um índio, para um indígena, né? Colonizado pelos espanhóis. Eu não vou contar toda a história porque ela é bem longa, mas assim, quais são os pontos importantes? Primeiro, cuidado com as fontes que você vai saber a respeito dessa aparição em especial. Eu recomendo um site em inglês chamado Miracle Hunters, em que ele fala de todas as aparições de Nossa Senhora, inclusive aparições de Nossa Senhora a santos, né, a santos específicos, mas principalmente as aparições marianas aprovadas pelo Vaticano, e que não são muitas não, se não me engano são 5 ou 6, que inclui a Nossa Senhora de Guadalupe. Outro fato é o manto em que o ícone da Nossa Senhora assim, fica estampado e que está lá no México. Esse tecido, teoricamente e até na prática, era para ter sido decomposto naturalmente, porque, veja, a aparição é do século XVI, é antigo, né? E está lá, bonitinho. Inclusive, uma outra coisa que talvez você não tenha ouvido falar, mas esse ícone, esse quadro, quer dizer, foi enquadrado, né, o manto com essa imagem, que é a prova, né, física mesmo de que ela apareceu para esse índio, que levou a mensagem até as autoridades da época. Além de não ter sido decomposto com o tempo, ele sofreu um atentado à bomba. Se não me engano, não lembro se foi na década de 90 ou no final da década de 80. Uma parte da estrutura física do santuário foi destruída, né, por causa da bomba. E o manto não sofreu nada, só uma chamuscada nas laterais, uma coisa assim. E está lá. Foram feitos vários estudos em cima dessa pintura, tentaram descobrir que tipo de tinta que foi feito, ninguém chegou a conclusão nenhuma. Existem documentários um pouco sensacionalistas que você pode ver aí no History Channel, BBC, etc., em que eles focaram nas pupilas do ícone dessa Nossa Senhora, né, e viram que tem a sombra de pessoas assim refletida na pupila dela. Né, então, assim, muito se especula sobre essa aparição. Então, caso você tenha interesse, procure sites confiáveis dentro da Igreja Católica. Depois de um tempo, então, a primeira vez que eu ouvi falar foi numa revista de ufologia, e depois na faculdade que eu fazia, na biblioteca aqui da parte de Ciências Humanas, da Universidade Federal do Paraná, eu acho que esse livro ainda existe. Existe um livro que não tem mais edição, ele está esgotado, da editora Vozes, que são documentos relativos a esse período da colonização na América Espanhola,
né? E um desses relatos, dos documentos da igreja com relação a esse período, é um relato oficial da igreja a respeito da aparição de Nossa Senhora de Guadalupe, que é a que eu acho mais confiável. Vou tentar lembrar qual que é o título e deixar na descrição desse vídeo, porque pelo menos eu achei o livro numa versão em espanhol, que é a mais confiável. Tá? Então não procure saber a aparição de Nossa Senhora de Guadalupe em sites assim, tipo de ufologia, de esoterismo, não. Procure saber dentro dos sites católicos mesmo, né? Ou do próprio santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, lá no México. E para você conhecer. Talvez você já tenha ouvido falar, talvez você tenha visto um documentário um pouco mais sensacionalista, mas fuja um pouco disso. Né? Existe realmente algo de extraordinário, sim, mas é preciso ter certos cuidados, né, para não cair num certo sensacionalismo. Bem, a antífona de entrada diz: alegremo-nos todos no Senhor, celebrando a festa de Nossa Senhora de Guadalupe. Conosco alegram-se os anjos, glorificam o Filho de Deus. A primeira leitura está na leitura de carta de São Paulo aos Gálatas. Irmãos, quando se completou o tempo previsto, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei, a fim de resgatar os que eram sujeitos à lei e para que todos recebêssemos a filiação adotiva. E porque sois filhos de Deus, enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama: Abá, ó Pai. Assim já não é mais escravo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro. Tudo isso por graça do Senhor. Palavra do Senhor. O responsório de hoje está no Salmo 95, com o refrão: manifestai a sua glória entre as nações. Manifestai a sua glória entre as nações. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai e bendizer seu santo nome. Dia após dia anunciai sua salvação. Manifestai a sua glória entre as nações, entre os povos do universo, os seus prodígios. Manifestai a sua glória entre as nações. Publicai entre as nações, reina o Senhor. Ele afirmou: o universo inabalável e os povos ele julga com justiça. Manifestai a sua glória entre as nações. Manifestai a sua glória entre as nações. A aclamação do Evangelho está em Lucas capítulo 1. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Maria, alegra-te, ó cheia de graça, o Senhor é contigo. És bendita entre todas as mulheres da terra. Aleluia, aleluia, aleluia. O evangelho de hoje está em Lucas 1. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grito exclamou: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: a minha alma engrandece o Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Palavra da salvação. A antífona final de hoje está em Isaías 7. A Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe será chamado Deus conosco.